Nesse nosso terceiro vídeo sobre o uso do mascaramento, nós vamos aprender que para que a gente use o ruído mascarante, é importante que a gente saiba qual a quantidade de energia, que no caso é o ruído, né? A gente vai utilizar para mascarar essa orelha com melhores limiares. Então a gente vai aprender que existem níveis de mascaramento. Não é simplesmente colocar uma intensidade, qualquer que ela seja, naquele ouvido, né? Você vai se utilizar de algumas fórmulas e de algumas características importantíssimas para estabelecer o nível de mascaramento necessário e eficiente para que aquela orelha seja ali testada. O primeiro nível de mascaramento a gente vai chamar de mascaramento mínimo. É a menor quantidade de mascaramento, ou seja, de som mascarante, que é necessário para impedir a orelha que não está sendo testada de responder ao sinal da orelha que está sendo testada, ok? Então, para isso, a gente aprende a nossa primeira regra para o mascaramento, que é o nível mínimo. Nossa primeira formulazinha, olha só, a gente aprende, né? A gente escolhe uma área da saúde, porque a gente pensa que não vai ter matemática, mas a gente escolhe fonoaudiologia, a gente aprende que tem matemáticazinha, tá? Mas não é difícil não, gente, muito pelo contrário, ela é simples. Só que a gente precisa ter os conhecimentos básicos e necessários para que a gente possa aprender corretamente. O mascaramento mínimo, ele segue uma fórmula. O que a gente vai utilizar para usar o mascaramento mínimo? O mascaramento mínimo, ele é igual a via, olha só aqui, ó, via aérea da orelha não testada mais 10 decibéis. Como assim, professora? Em que momento eu vou utilizar essa fórmula? Vamos aprender aqui nessa outra orelha. Vamos aqui para um exemplo claro, tá? Nós temos aqui, ó, na orelha direita, uma perda auditiva. Se lembrem que a gente não vai usar mascaramento só em perdas unilateral, né? Uma orelha boa e uma orelha com perda, não. As duas orelhas podem ter perdas, só que elas podem ser assimétricas. Uma orelha tem uma perda menor e o outro lado tem uma perda auditiva maior. Então a gente primeiro vai saber se o som de uma orelha vai estar sendo influenciada na outra orelha, e aí a gente vai descobrir se essa orelha precisa de mascaramento. Vamos lá colocar os valores aqui descritos. Vamos aqui, ó, orelha direita. Qual é o valor de 250 Hz na orelha direita? 35 decibéis, ó. Em 500 Hz, 35. Em 1000 Hz, 35 também. Em 2000 Hz, 40. Só vocês observarem aqui, ó, onde estão marcados. 2000 Hz, 40. 3000 Hz, 40. 4000 Hz, 30 decibéis. 6000 Hz, 40. 8000 Hz, 30 decibéis, tá? Quais são os valores de via óssea? 500 Hz, que é onde a gente avalia, né? Também é 35. Observem que está mais avermelhadinho porque o símbolo da via óssea está em cima da via aérea. 35. 1000 Hz, 35 também.
2.000 Hz já é 35, 5 decibéis melhor. 3.000 Hz, 35 também. 4.000 Hz, 30 decibéis. Vamos para a orelha esquerda? Qual é o valor de 250 Hz na orelha esquerda? Via aérea, 60. 500 Hz, 35. 1.000 Hz, 10. 2.000 Hz, 10. Olha só. 3.000 Hz, 15. 4.000 Hz, 30. 6.000 Hz, 45, certo? Bora ver aqui. Ó, 6.000 Hz, 45. E 8.000 Hz, 70 decibéis. E aí a via óssea da orelha esquerda? 500 Hz, 35. 1.000 Hz, 10, é igual da via aérea. 2.000 Hz também é 10. 3.000 Hz, 15. 4.000 Hz, 30 decibéis, tá? Nós temos na orelha direita e na orelha esquerda perdas auditivas sensório-neural, né? Ou seja, via aérea alterada, via óssea alterada, mas com um gap de até 10 decibéis de diferença na via aérea para via óssea, ok? Então vamos lá determinar se nós vamos utilizar o ruído mascarante e em qual orelha nós vamos utilizar, tá? Olhando aqui por alto, a gente observa que a orelha esquerda, né, está pior do que a orelha direita, certo? Principalmente aqui, ó, somente nas frequências mais extremas, mais graves e nas mais agudas. Vamos lá. Quanto é a atenuação interaural para a orelha, para a via aérea, na frequência de 250 Hz? Vamos lá para a apostila. Ó, atenuação interaural na frequência de 250 Hz é 40 decibéis. Vamos voltar aqui para a nossa continha. Na orelha esquerda, eu tenho 60 decibéis. Foi emitido aqui, som. 60 decibéis, perdeu 40. Ele vai chegar em quanto aqui na orelha direita? Se é 60, perdeu 40, esse som vai chegar na orelha direita em 20 Hz, não é isso? 60 menos 40 é 20. Então, vamos dizer aqui, ó, que essa diferença, vamos aqui, ó, vamos usar esse aqui. A diferença, não, na realidade, é 20. Saiu 60, perdeu 40, chegou aqui em 20. Essa diferença é 20 decibéis. Esse 20 decibéis, ele chegou a ser percebido na frequência de 250 Hz na orelha direita? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a via aérea da frequência de 250 Hz na orelha direita é 35 decibéis. Se o som aqui, ó, 60 decibéis na orelha esquerda, perdeu 40 decibéis, chegou a apenas 20 decibéis na orelha direita, ele não vai ser percebido. Por quê? Porque na frequência de 250 Hz na orelha direita, o limiar de via aérea dessa orelha é 35 decibéis. Então, não precisa mascarar, tá? Não precisa mascarar. Não precisa mascarar, ok? Aí aqui, ó, 500 Hz, 35 via aérea da orelha esquerda, 35
na orelha direita, um não influenciou no outro, não é verdade? Orelha esquerda, 1000 Hz 10, não chegou na outra orelha, né? Até porque ele teria que ser um som intenso. A mesma coisa na orelha esquerda, 2000, 3000 também, 4000 já teve um som mais intenso, mas foi de 30, então não chegou, né? Não ultrapassou. 45, na frequência, de um lado para o outro também não houve diferença. Agora olha aqui, ó, 70 decibéis, é um som intenso, né? Então 70 decibéis em 8000 Hz. Qual é a atenuação interaural nesta frequência? 50 decibéis. Vamos lá. Saiu 70 da orelha esquerda em 8000 Hz, perdeu 50 de um lado para o outro. Chegou nesta orelha direita em 8000 Hz, quanto? 20 decibéis, certo? Então, se chegou lá na orelha direita em 20 decibéis, ela foi percebida pela frequência de 8000 Hz na orelha direita? Não. Por quê? Porque o limiar auditivo da via aérea na frequência de 8000 Hz é 30 decibéis. Então, o som da orelha esquerda não influenciou nos limiares da orelha direita, certo? Então, é essa avaliação, gente, que nós temos que fazer mediante as frequências que estão maiores do que as outras na orelha contralateral. Então, a gente viu que da orelha esquerda para a orelha direita não houve influência nenhuma. Vamos agora avaliar o oposto. Vamos verificar se na orelha direita houve uma influência em relação à orelha esquerda. Vamos lá, então. 35 decibéis, via aérea, na frequência de 250 Hz na orelha direita. Houve influência desta frequência na frequência da orelha esquerda em 250 Hz? Não. Por quê? Porque o limiar que foi emitido foi 35 decibéis em 250 da orelha direita. E 250 Hz na orelha esquerda, a intensidade é de 60 decibéis. Então, uma não influenciou na outra. Vamos lá, 500 Hz. 500 Hz na orelha direita, o valor é 35 decibéis. 35 decibéis. O som da orelha direita vai para a orelha esquerda, mas nessa frequência perde quanto? Vamos lá para atenuação em 500. Perde 40 decibéis. Então, o som que chega lá do outro lado é um som com valores o quê? Abaixo de zero. Então, ele também não vai influenciar. Tá? Então, 35 via aérea, orelha direita. Na orelha esquerda, nós também temos o limiar de 35 decibéis. Então, a orelha direita não influenciou nos limiares da orelha esquerda. Vamos lá em 1000 Hz. Em 1000 Hz na orelha direita, o nosso limiar dessa frequência é 35 decibéis. Na orelha esquerda, ela ouve bem melhor do que na orelha direita. O limiar da orelha esquerda em 1000 Hz é 10 decibéis. Será que a direita influenciou na orelha esquerda? Vamos verificar. 35 decibéis. Quanto é que é a atenuação interaural de 1000 Hz? É 40 decibéis, tá? Então, aqui, ó, saiu 35 da direita, ele teria que perder 40 decibéis. Aqui chegou o quê? Vamos dizer que chegou menos 5 decibéis em 1000 Hz, tá? Só que se o limiar da via aérea para 1000 Hz na orelha esquerda é 10, então a orelha direita não influenciou na orelha esquerda, tá? E assim, gente, nós vamos fazer frequência por frequência, de uma orelha para a outra. E aí nós vamos determinar, a partir dessa perda de energia, se os limiares de uma orelha estão influenciando na outra.
E quando a gente observar que esse som pode ser percebido através desse joguinho aqui que nós fizemos, né? Desse cálculo que nós fizemos, é que nós vamos determinar quais são as frequências que serão avaliadas com o uso do mascaramento.